Qual a chance de Ederson, ex-Manchester City, pintar como reforço do Palmeiras? A gente esclarece essa história. Existe alguma chance de o Palmeiras contratar Morato, zagueiro revelado na base do São Paulo e que hoje pertence ao Nottingham Forest? O Everton, se mudando para o Grêmio, ele enfim conseguiu a liberação por parte da diretoria do Palmeiras. Já o Palmeiras encontrou um bom zagueiro no futebol inglês e as negociações estão em andamento. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que Ederson, goleiro da seleção brasileira, pode virar o substituto de Everton no Palmeiras. Confesso que achei uma grande maluquice. Primeiro porque o Palmeiras não busca um novo goleiro. Depois, porque não faz nenhum sentido trazer um goleiro de 32 anos de idade, que é melhor do que o atual titular e custaria muito mais caro. De qualquer forma, bora trazer todos os detalhes dessa informação a respeito de um suposto interesse do Palmeiras no Ederson, que foi divulgada pelo jornalista Diego Firmino. Importante dizer que o Ederson acaba de se mudar do Manchester City para o Fenerbahçe, operação de 14 milhões de euros. O jogador assinou o contrato até junho de 2028. É titular absoluto na Turquia. São 20 jogos e somente uma derrota. 14 gols sofridos. 5 vitórias consecutivas. E ele acabou de chegar, mas já foi campeão da Supertaça da Turquia, vencendo o grande rival Galatasaray na decisão. Tudo vai às mil maravilhas para o Ederson na Turquia. Ele acabou de chegar, tem 6 meses de casa. E se você ainda não está convencido de que o Palmeiras não pode e nem quer trazer o Ederson, vale a lembrança de que o salário do goleiro da seleção brasileira no Fenerbahçe é de 5 milhões 750 mil reais por mês, livres de impostos. Isso vai chegar a mais ou menos 7 milhões e 200, 7 milhões e 300 mil para que o Palmeiras possa reproduzir os salários desse atleta no Verdão. Alguém acha que essa negociação tem alguma chance de acontecer? E que o Palmeiras buscaria o Ederson, tendo o Carlos Miguel como seu goleiro titular? Já use o espaço para comentário e opine sobre o tema, beleza? Ó, tem muita gente perguntando sobre o Arias. Ó, eu já tô em casa, a Rafaela tá perguntando sobre o 03, daqui a pouquinho, quando o 03 aparecer por aqui, eu coloco ele na tela. Faz tempo que a gente não faz live em casa, hoje dá pra vocês matarem a saudade do baixinho. Sobre o Arias, muita gente falando sobre o Arias, né? É assim, pessoal, respeitando a apuração de todo mundo, mas a minha apuração em relação a John Arias é de que não faz nenhum sentido que o Arias saia agora da Premier League. O Arias sonhou a vida inteira em jogar na Europa, especialmente na Inglaterra. Ele acabou de se mudar para lá. 6 primeiros meses extremamente difíceis, o time lanterna do campeonato inglês, ele sendo reserva, sem marcar gol. A coisa mudou. Faz 4 jogos que o Wolverhampton não perde, ele foi titular nos 4 jogos e marcou 2 gols. E nos 2 jogos em que ele marcou gol, o time dele venceu. Um na Copa da Inglaterra, o outro no Campeonato Inglês, primeira vitória do Wolverhampton na temporada. Diante desse cenário, não tem lógica nenhuma o Wolverhampton se desfazer de alguém que, enfim, está se encontrando por lá. E para o Arias também não faz sentido nenhum voltar ao Brasil agora, abrindo mão do sonho dele, diante de... imagina, você quer muito uma coisa, aí você vai e consegue. O começo tá difícil, depois vai se acertando, e quando tá se acertando, você desiste e volta. Não faz sentido, tá? Enfim. Nicola, boa noite. O Palmeiras vai acertar com o Savarino ou não? Depois que eu publiquei o vídeo, tem vários dias que acontece isso, né? A gente vai, publica o vídeo e aí começam a surgir as notícias, né? Mas faz parte. O bom é que a gente tem a possibilidade de debater com vocês na live. Peraí. Tava numa mensagem antiga, ó. TF. Deve ser o canal do Thiago Franklin. Jefinho não se apresentou no CT Lonier. O jogador não seguirá no clube em 2026. O atacante tem negociações avançadas para ser emprestado. Tá? Então, Savarino, apesar de não ter ido pro Fluminense, tem negociações avançadas para deixar o Botafogo. Eu já tinha cantado essa bola, não que ia para o Palmeiras, e eu não tenho nenhuma informação sobre um novo avanço do Palmeiras. O que eu tinha contado ontem, quando o Fluminense anunciou que desistiu da contratação, que eu contei para vocês, é que o Botafogo seguiria insistindo em negociar o Savarino.
o Botafogo tenta se livrar do Savarino há dias. E é o Savarino quem diz não para o São Paulo, depois disse não para o Fluminense, enfim. Ele ganha R$1.200.000 por mês e é considerado dono do segundo maior salário do elenco botafoguense. Os caras não estão querendo a continuidade dele por lá, tá bom? Com a saída do Everton do Palmeiras, o que você acha disso? A pergunta é do Leonel Putinato. Do Leonel Putinato. Leonel, perdão. Hoje o Palmeiras, enfim, cedeu a todas as pressões que vinham sendo feitas especialmente pelo atleta e aceitou liberá-lo de graça. O contrato do Everton se encerrava em dezembro desse ano. O Palmeiras sugeriu uma prorrogação de contrato. O que o Everton alegou nas conversas com a Abel e depois com a Leila é de que o Palmeiras tomou a decisão dele de contratar um goleiro titular, o Carlos Miguel, é justo. Beleza, faz parte. Mas para ele era muito ruim ficar como reserva, se ele tem a possibilidade de ir para o Grêmio para ganhar basicamente o que ele ganha hoje, num contrato de 3 temporadas e não de 2, como o Palmeiras sugere, e para jogar como titular. Ele explicou isso para o Abel, explicou isso para a Leila, o Abel já havia aceitado, topado as justificativas, agora depois faltava o sim da Leila. A Leila foi convencida a liberá-lo diante da constatação de que a saída antecipada assegura uma economia de mais ou menos R$10 milhões. É quanto o Palmeiras gastaria com o Everton até o fim da temporada. O fato de o Lomba ter renovado o contrato também acabou por facilitar a negociação. O Palmeiras tem o Carlos Miguel como titular e o Lomba na condição de primeiro reserva. Agora é oficial, o Everton será reforço do Grêmio. Na semana passada, o goleiro de 38 anos de idade havia aceitado uma proposta do tricolor gaúcho, faltava o principal, a aprovação do Palmeiras para a saída de forma antecipada. O contrato do Everton com o Palmeiras se encerra em 31 de dezembro. O Everton explicou para o Abel Ferreira que no Grêmio vai ter 3 anos de contrato com a manutenção do atual salário. No Palmeiras, ele tinha apenas 1 ano, embora o Palmeiras indicasse ou cogitasse a extensão por mais 1 ano. O Everton lembrou para o Abel que no Grêmio ele vai ser titular absoluto, no Palmeiras ele vai ter de se contentar com a condição de reserva no melhor dos cenários. O Everton poderia revezar com o Carlos Miguel. Carlos Miguel jogando as partidas de campeonato e o Everton ficando com as partidas de Copa. Depois do aval do Abel, faltava o sim da presidente Leila Pereira. O Everton e seus representantes passaram os últimos dias nesse processo de convencimento. E diante do cenário de uma economia de mais ou menos R$10 milhões daqui até dezembro, quando acaba o contrato do Everton, a Leila enfim cedeu. E o Everton será anunciado muito em breve como novo reforço do tricolor gaúcho. Trabalho bem legal na construção do elenco que vem sendo montado por Paulo Pelaipe e companhia. E essa história de que o Palmeiras tem a intenção de contratar Morato, zagueiro brasileiro de 24 anos de idade, formado no São Paulo, com passagem pelo Benfica, que atualmente defende o Nottingham Forest. Especulação que surgiu em Portugal e muita gente no Brasil tem repercutido essa notícia. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do staff do Morato, que assegura que ninguém do Palmeiras o procurou. E mais, não há nenhuma intenção do atleta de 24 anos de idade em voltar ao Brasil por agora. Mesmo não sendo titular absoluto no Nottingham Forest, ele tem jogado com frequência, mas não é um jogador do primeiro escalão. São 17 partidas desde o início da atual temporada, segundo ano com a camisa do Nottingham Forest. Vale a lembrança de que o Morato sai do São Paulo para jogar no Benfica em 2019 e é comprado 2 temporadas atrás pelo Forest por 11 milhões de euros. Hoje ele está avaliado em 15 milhões de euros, o que torna o negócio com o Palmeiras ainda mais complicado. O Palmeiras busca um zagueiro, mas não quer gastar tanto dinheiro. Hoje o jogador que parece caber melhor no bolso do Palmeiras é Igor Júlio, brasileiro revelado no Red Bull Brasil, que pertence ao Brighton e está emprestado no West Ham. Não tem jogado com frequência no West Ham. A operação poderia gerar na casa dos 7 milhões de euros. Informação exclusiva sobre a Copa São Paulo de Juniores, dos torneios que mais revelam atletas no futebol brasileiro, e tem um centroavante que tem chamado a atenção de times do Brasil e do exterior. Eu me refiro a Henrico, centroavante de 19 anos de idade, ele pertence ao Ibrachina, e na fase de grupos marcou um gol e deu 2 assistências. O time dele passou de fase com a primeira colocação do grupo depois de 2 vitórias e 1 empate. Pois bem, o Henrico foi alvo de sondagens do Palmeiras, do Vitória, de um time da Ucrânia e de outros 3 clubes que não foram revelados. O João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, chegou a assistir a uma das partidas do Ibrachina em loco, time que joga na região da Moca, aqui em São Paulo. Só para completar, sobre o Henrico, contratado 4 meses atrás, e logo de cara, num torneio preparatório para a Copa São Paulo Juniores, ele deixou excelente impressão,
tendo sido artilheiro do torneio que o Ibrachina foi campeão. Para completar, registrar que os primeiros jogos da segunda fase aconteceram nessa segunda-feira. O Vasco foi eliminado pelo Botafogo de São Paulo, derrota por 1-0. Cruzeiro despachou meia-noite. O Grêmio conseguiu se classificar diante do Atlético da Bahia, enquanto o Bahia, nos pênaltis, perdeu para o Atlético do Piauí. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que encontrou um novo alvo para a zaga. E esse jogador atua na Inglaterra. Trata-se de Igor Júlio, brasileiro de 27 anos de idade, que pertence ao Brighton e está emprestado ao West Ham. Informação divulgada nas últimas horas pelo site Nosso Palestra. Informação é de que o Brighton topa negociá-lo a partir de 7 milhões de euros. O jogador havia sido comprado por 16 milhões e 100 mil euros da Fiorentina. Não vinha jogando no Brighton, foi emprestado para o West Ham, onde também não vai bem. Foram só 4 jogos desde o início da atual temporada, sua última partida em 22 de novembro. Só para completar, lembrar que o Igor Júlio tem contrato com o Brighton até junho de 2027, jogador formado no Red Bull Brasil, com passagens por Salzburg, Spal e Fiorentina. A saideira sobre o Palmeiras, tratativas com Almada seguem bem complicadas. O meio-atacante argentino tem dado sinais de que prefere continuar no futebol europeu. Náucio. Nicola Almada estreou no Palmeiras e o Arias. Bora lá, Diegão. Quero começar falando sobre o Almada e deixo para falar sobre o Arias assim que a gente tiver um pouco mais de gente. O Nosso Palestra foi o primeiro a informar que o Palmeiras ofereceu ao Atlético de Madrid a seguinte proposta: empréstimo de 6 meses com, na metade do ano, a obrigação de compra. Eu posso assegurar para vocês que essa oferta foi recusada pelo Atlético de Madrid. O Atlético não acha que não faz nenhum sentido para um clube como o Palmeiras com capacidade financeira e para um jogador como o Almada, esse empréstimo com obrigação de compra. Você quer comprar, compra agora, senão não compra. Outro ponto extremamente importante que torna a ida do Almada para o Palmeiras ou para o Flamengo complicado. O Almada, nesse momento, vai dar preferência para clubes europeus. E a justificativa é de que ele entende que voltar ao Brasil seria meio que um retrocesso na carreira. E para piorar a situação do Palmeiras, não devem faltar interessados na contratação do Almada no exterior, tá? Só para lembrar alguns casos, hoje já citaram o Benfica, embora o Benfica alegue não ter capacidade financeira, e também a Juventus. E aí com a Juventus o buraco é mais embaixo, até porque a Juve tem bala na agulha, né? Queria saber se Igor Júlio pode ir para o Palmeiras, sou muito fã do seu trabalho. Obrigado, Diegão. Vamos lá, o Nosso Palestra trouxe a notícia de que o Igor Júlio interessa. O Palmeiras busca um zagueiro desde a temporada passada. A saída do Mikael, emprestado para o Inter Miami, só reforça a necessidade da chegada de mais um defensor. E aí que vem o ponto, né? O Zenit não liberou o Nino. O Vitão era alvo do Palmeiras, mas fechou com o Flamengo. O Joaquim, que pertence ao Tigres, é uma operação bem cara. Pelo menos 9 milhões de dólares para que o negócio comece a sair. E aí pintou a oportunidade do Igor Júlio, que é um brasileiro que sai bem cedo daqui, só tendo jogado no Red Bull Brasil, depois vai para o Red Bull Salzburg, depois começa a rodar por Spal, joga na Fiorentina, vai para o Brighton, e nesse momento ele pertence ao Brighton, mas está emprestado para o West Ham. No West Ham não tem jogado, foram só 4 partidas desde o começo dessa temporada na Europa, o último jogo em 22 de novembro. Tá? Eu acho uma negociação viável. Primeira pedida de 7 milhões de euros do time inglês, tendência que o Palmeiras ofereça menos para que o negócio possa sair. Beleza? O Anacleto Souza, como é que está a situação do Almada? Anacleto, é bem difícil imaginar que o Almada jogue no futebol brasileiro. E é difícil imaginar porque é um cara com muito mercado, tá? Eu acho que ele não vai atender, mas vamos ficar até o fim. O Almada tem muito mercado no futebol europeu. Hoje já surgiu a especulação de que o Benfica quer o jogador e de que a Juventus também. Benfica de Portugal, Juventus da Itália. Não atendeu. Enfim. E para o Almada, nessa primeira rodada de conversas do Palmeiras com o Atlético de Madrid e com o Almada, o Palmeiras percebeu que o Almada vai dar preferência a permanecer no futebol europeu. O Leandro Ribeiro, Alan do Napoli, Alan do Napoli na Itália, Facundo Torres no Benfica de Portugal. Leandro Ribeiro está perguntando sobre 2 especulações que envolvem jogadores do Palmeiras. Na semana passada, o staff do Alan se apressou em contar que o Napoli ofereceu 35 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus, para levar o Alan. E Leila Pereira disse não.
Cara, eu não sei. E a justificativa, só para explicar, né? É que a Leila tá obcecada por títulos nessa temporada. Ela sabe que a temporada de 2025 foi muito ruim para ela, para o Abel, para a comunidade palmeirense, mas especialmente para ela, porque ela investiu muito, 703 milhões de reais, e não contratou reforços. Como o Palmeiras não precisa de dinheiro agora, o Palmeiras optou por não vender o Alan, apesar da proposta estratosférica, tá? Entende-se lá dentro que as chances do Palmeiras ser campeão com o Alan são maiores do que sem o Alan. Vou dizer o que eu faria. E eu, na condição da Leila Pereira, venderia o Alan na hora, 35 mais 5, venderia na hora e gastaria essa grana para buscar o John Arias, não agora, na metade do ano, porque duvido que o Wolverhampton vá topar liberá-lo agora, no início, na metade da temporada, e gastaria a outra metade na contratação do Thiago Almada, tá bom? Sobre Facundo Torres no Benfica, essa especulação foi negada pelo Palmeiras. Volta Gagliotti pro Verdão, pede o Luci Alves. Carlos Alberto perguntando sobre o Almada, contei para vocês, nunca ninguém foi atrás do Almada. Não, o Alex, o Palmeiras foi. O Palmeiras foi e fez uma proposta oficial de empréstimo com obrigação de compra em 6 meses. Cara, fiquei sabendo da informação que o Real Madrid entrou na disputa pelo Thiago Almada. Se entrou, vai levar, né? Se bem que também para o Atlético de Madrid talvez não leve, não. Também sobre Savarino, nas últimas horas, o tricolor carioca anunciou que desistiu de contratar o meio atacante venezuelano do Botafogo, mesmo com o Fogão tendo feito enorme pressão nos últimos dias para que o Savarino trocasse General Severiano pelas Laranjeiras. A pressão não funcionou, o Savarino não respondeu ao Fluminense, que decidiu retirar a proposta. O Flu já havia se acertado com o Botafogo há uma semana, para o pagamento de uma grana, além da cessão em definitivo de Wallace Davi, volante que interessa ao Botafogo já há algum tempo. O Savarino voltou da Venezuela na terça-feira, começou a se reunir com dirigentes do Fluminense na quarta, mas não demonstrou a intenção de se mudar para o rival. Diante desse cenário, o Fluminense desiste da operação, mas o Botafogo insiste em encontrar um clube para o Savarino. O Botafogo entende que o custo de R$1.200.000 por mês do meio atacante venezuelano, ele é o segundo jogador mais bem pago do Botafogo, esse custo não se compensa. Até por isso, o Botafogo segue aberto a propostas para liberar o jogador. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Quero falar agora sobre o Palmeiras e a proposta apresentada ao Atlético de Madrid por Thiago Almada. O Verdão foi o primeiro a apresentar de forma oficial o interesse na contratação do meio atacante argentino, que não deve ficar no clube espanhol. Pois bem, a proposta do Palmeiras, a primeira, foi de empréstimo com 6 meses de duração até julho e obrigação de compra na sequência. O Atlético de Madrid venderia o jogador. Já posso assegurar de forma exclusiva que essa proposta foi rejeitada. O Atlético de Madrid só vai cogitar liberar um dos seus principais reforços em caso de compra à vista. O Atlético até topa vender só 50% dos direitos econômicos, imaginando que o Almada vá se valorizar num outro clube, assegurando mais grana para o time espanhol. Mas, nessa condição de empréstimo com obrigação de compra, não sairá negócio. Até porque o Atlético de Madrid deve saber que o Palmeiras tem dinheiro e não precisaria adiar em 6 meses essa opção de compra. Importante registrar que o Flamengo também fez contato com representantes do Almada, embora ainda sem a apresentação de uma proposta oficial. Nicola, a chance de o Almada virar jogador do Palmeiras é grande? E eu diria que é pequena. Não só pela questão do convencimento em relação ao Atlético de Madrid, mas principalmente porque o Almada precisa ser convencido. E o argentino ainda não cravou que topa voltar para a América do Sul. Pelo contrário, hoje ele está mais propenso a seguir no futebol europeu. Na cabeça do Almada, esse regresso para o Brasil seria um retrocesso na carreira. Até porque antes de não conseguir performar bem no Atlético de Madrid, ele havia deixado excelente impressão no Lyon. Jogador extremamente diferente, que no Brasil fez enorme sucesso com a camisa do Botafogo. Para completar o noticiário alviverde, registrar que Jefité, que saiu machucado no jogo contra a Lusa, não teve uma lesão mais grave diagnosticada, ele tem apenas um edema na coxa. Já Vitor Roque sofreu um entorse durante a semana de treinamento, um entorse leve no tornozelo e estará de volta ao time muito em breve. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!